Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 28/7/2024, agora são 18h33. Nós estamos aqui no culto da família. Então, eu queria que você soubesse que nós temos culto da família todo domingo às 18 horas e a escola da doutrina bíblica às terças-feiras às 20 horas. Culto da família às 18 horas, eu não sei se eu falei correto. Bom, o nosso site é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você pode encontrar os nossos horários de culto, e tem um botão lá no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados, né? Todos os nossos cultos são gravados e estão disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto, tá bom? Temos também o Instagram e o Facebook, você pode nos seguir por lá também, tá bom? Perguntas, se você tiver, você pode fazer, pode ser encaminhado ao faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que nós vamos responder com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, constante lá na página www.igrejadeinterlagos.com.br. Curta, comente e compartilhe, é o triplo C, tá? Das nossas gravações, para a gente poder alcançar alguma relevância no YouTube. E também queria que você se inscrevesse lá no canal. E seja bem-vindo ao culto da família. Então, dito isso, que é um texto que eu ponho aqui para não esquecer o que eu tenho que falar, dito isso, nós vamos para a mensagem de hoje. Eu queria que você se preparasse, hein? Porque a mensagem de hoje, ó, como dizia meu pai, ó, tá daqui, ó, coisa fina. Tá bom? Então vamos lá, pastor Daniel, por favor, assuma o posto. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Então, hoje eu venho trazer aqui uma mensagem que nós vamos examinar um texto que está lá em Atos, no capítulo 8. Aí como a gente está com bastante tempo, eu vou fazer a leitura do texto de Atos 8, 26 ao 40. E aí, a partir disso, nós vamos examinar esse texto e ver o que Deus tem para falar conosco através dele. Então, Atos 8, 26, eu vou ler na NVI, que é a tradução que eu estou utilizando aqui, diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem.
Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bom, pessoal, essa passagem, como nós pudemos ver, ela está no livro de Atos. E acho que a primeira coisa que a gente pode observar sobre esse momento da história da igreja, porque Atos capítulo 8 está ali um pouco, lembre-se que Paulo vai se converter alguns versículos depois, né? Já no capítulo 9, depois desse verso 40 que a gente acabou de ler. Então, a gente está no momento da igreja em que a pregação do evangelho, ela ainda não atingiu o que nós poderíamos chamar de mundo gentílico, né? Todas as nações. Porque o que acontece? O livro de Atos, ele é uma obra, né, escrita uma parte, né, de uma obra escrita em 2 volumes. Então, a primeira parte seria o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas com o Evangelho de Atos são uma obra só, podem ser considerados uma obra só, tanto é que no prólogo de no prólogo de Lucas, a gente tem Lucas escrevendo a Teófilo, né? Então ele está oferecendo esse livro a esse tal de Teófilo. Ele preparou todo um relato bem estruturado, bem estudado acerca das coisas que aconteceram envolvendo a pessoa de Cristo. E ele prepara esse relato, ele entrega isso para Teófilo, e agora, em Atos, ele está preparando o 2º volume, ou seja, o que é que acontece depois que Jesus ele ressuscita e vai para o Pai, né? Então, é interessante porque o livro de Atos com o livro de Lucas, eles formam o que a gente pode chamar de estrutura quiástica. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um, é uma forma de se preparar um texto, né? A estrutura quiástica ela é muito legal porque ela começa do ponto externo, que é gentios. Jesus, né, ele tá ali no comecinho do evangelho de Lucas. Jesus ele está entre os gentios. É muito interessante, vocês vão notar que o movimento de Cristo nos evangelhos é que ele começa, no evangelho de Lucas, é que ele começa o seu ministério, né, em uma região que é uma região predominantemente gentílica. E aí ele vai para Samaria e depois ele vai para Jerusalém. Não sei se vocês estão lembrados, mas o movimento do evangelho é esse. E aí, em Atos, é o contrário. No começo do livro de Atos, os discípulos eles estão em Jerusalém. E aí é que vem o versículo, se vocês olharem, por exemplo, né? Vou pedir para abrir aí no capítulo 1 de Atos, só para a gente acompanhar o raciocínio. No capítulo 1 de Atos, a gente vai ter uma espécie de retomada do que aconteceu no Evangelho. E aí, no capítulo 1 de Atos, diz assim no verso 4, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas, aí é que vem o pulo do gato, ó, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ideia toda, e eu vou pedir para ficar com o texto aqui um pouquinho,
A ideia toda do livro de Atos é um movimento de dentro para fora. Veja, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A ideia é o oposto do que acontece em Lucas. Em Lucas, começa no mundo gentílico, vai para a Judéia, Samaria, Jerusalém, morte e ressurreição, e agora em Atos a gente vai sair para fora. Essa é a estrutura, é uma estrutura de texto que a gente chama de estrutura quiástica. E é muito interessante. Agora, veja que coisa. No capítulo 2 de Atos, acontece tão famoso, tão conhecido, Pentecostes. Não precisa mudar o versículo, pode manter lá no capítulo 1 mesmo. É muito interessante porque a partir do capítulo 2, a gente vai acompanhar o Pentecostes. E aí, o Pentecostes ele acontece na cidade de Jerusalém. E então, na sequência, as coisas começam a acontecer ali em Jerusalém. Então, os discípulos são presos e em um determinado momento eles vão até ser soltos, né, por aquela operação miraculosa de Deus. A gente tem toda a situação envolvendo a igreja no capítulo 6, quando o pessoal fica com uma dificuldade, a igreja começa a ter uma dificuldade, que eles não conseguem administrar direito. Então, o que eles fazem? Escolhem lá algumas pessoas, dentre elas estão Estevão e Filipe. E Estevão, vocês sabem, no capítulo 7, será apedrejado. Estevão vai morrer, vai ser o primeiro mártir da igreja, já no capítulo 7 de Atos. E aí no final do capítulo 7, começo do capítulo 8, vai acontecer uma coisa que vai mudar a igreja para sempre. Porque acontece uma perseguição e a igreja se dispersa. Os irmãos, eles vão cada um para um lugar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a minha tela um minutinho para vocês verem o mapa. Então, pode tirar a Bíblia por um momento aí, eu vou compartilhar o mapa que nós temos aqui. Olha só. Então, vejam que... Perdão, aqui. Vejam que nós temos aqui o mapa, olha só, Jerusalém, né? Vocês estão vendo aqui Jerusalém. E de Jerusalém o evangelho vai ser disperso, vai acontecer a dispersão e ele vai para cá, ó, Samaria. Tá vendo? Então, nos primeiros 7 capítulos, o evangelho está aqui. Está aqui na Judéia, está aqui em Jerusalém. A partir do capítulo 8, que a igreja se dispersa, muitos irmãos vão seguir esta rota aqui até Samaria. E aqui nós temos a região de Samaria, que é uma espécie de... é uma localidade que tem uma espécie de dificuldade de relacionamento com os judeus. Vocês já devem saber, né? Temos várias histórias ali nos evangelhos retratando essas dificuldades de relacionamento. O próprio Jesus com a mulher samaritana, talvez seja aí o exemplo que o pessoal mais lembre, né? A mulher chega para Jesus e fala: eu sou mulher e ainda sou samaritana, e você é judeu, o que você está querendo falar comigo? O que você quer comigo nessa hora do dia? Né? Em pleno meio-dia, que é a hora mais quente. Então, veja que existe uma dificuldade de relacionamento entre essas duas realidades, e aí o nosso querido Filipe vai até Samaria. E aí, só para lembrar, eu sei que não é esse o nosso tema aqui hoje, mas só para lembrar, pessoal, na sequência, né, a gente vai ter o evangelho se expandindo. Olha que coisa linda, né? O evangelho saindo daqui, ó. Vocês estão vendo o meu mouse? Onde está escrito Shechem, que é Siquém, né? Aqui que é a região de Israel. O evangelho vai sair daqui, gente. Olha só que coisa doida. Ele vai pegar tudo isso aqui, ó. Pegar ele vai chegar até mais para frente aqui, ó. Tudo isso aqui só no livro de Atos, que chega até aqui em cima também. Mas tudo isso aqui só no livro de Atos. Olha que coisa linda que Deus faz através da igreja. Quer dizer, a gente tem uma realidade em que Deus, a todo momento, aqui a gente pode já voltar para o texto,
vou pedir para colocar em Atos capítulo 1 de novo. A gente tem aqui uma realidade em que Deus está no controle dessa missão que ele entrega aos discípulos. E vamos olhar aqui de novo, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Olha que coisa linda. Jesus, então, ele está chamando os discípulos para que eles sejam suas testemunhas. Existe aqui um chamado missionário, um chamado para missão. É um chamado para que essas pessoas, para que esses discípulos, eles sejam instrumentos nas mãos de Deus, mas instrumentos não que dependem da força do próprio braço, e sim instrumentos que dependem dessa soberania, dependem desse poder que eles vão receber do Espírito Santo. Veja que Atos está fundamentado, a premissa de Atos é a seguinte: é uma igreja que tem um objetivo de levar o evangelho, mas essa igreja ela não leva o evangelho pela própria força, ela leva o evangelho capacitada pelo Espírito Santo. Então, a premissa de Atos é essa: uma igreja que tem uma missão e que é capacitada pelo Espírito Santo para realizar essa missão, tá certo? Então, aí a gente já consegue entender um pouco melhor o contexto todo que envolve Atos 8, que é o que eu estava lendo para vocês aqui no início, né? Então vou pedir para a gente avançar lá para o capítulo 8 de Atos, novamente, e agora nós vamos examinar esse texto com um contexto um pouco mais vivo à nossa mente, né? Bom, aqui nós temos então, logo no início, o texto dizendo assim: um anjo disse a Filipe, e aqui no original está exatamente dessa maneira, tá? Um anjo mesmo. E ele disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E aqui, gente, a gente já tem algo muito interessante sobre essa missão de Filipe. Porque Filipe, ele recebe essa mensagem desse anjo, né? Tem algumas traduções, e aqui na minha tá um anjo do Senhor, mas tem algumas traduções que só dizem um anjo, tá? Esse é muito interessante porque Filipe, ele recebe essa mensagem desse anjo do Senhor, dizendo só para ele ir para essa estrada deserta. Quer dizer, como assim? Eu recebo uma mensagem de Deus para ir para uma estrada deserta? Que coisa é essa? Que negócio é esse? Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei o que Deus quer fazer. Então é mais ou menos assim que Filipe se sente. Ele, obviamente, vai pela fé. Ele vai porque ele confia que Deus tem algum propósito. Ele não sabe qual é, mas ele sabe que Deus deve ter algum propósito. E aí, no verso 27, vai dizer que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E o texto, ele nos informa sobre uma pessoa que estava nessa estrada, esse eunuco etíope, né? Que aparentemente, pessoal, é um sujeito extremamente importante no seu contexto. É um cara do tipo assim, um ministro da Fazenda, né? É o segundo, não sei se é o segundo, mas é algo ali entre os principais do seu reino. E vale a gente lembrar que Candace não é o nome da rainha, tá? Às vezes as pessoas elas acham que o nome da rainha era Candace, mas não é, tá? Candace é um título, assim como o faraó, o César, Kaiser, né? São títulos, o czar, são títulos que vão designar essa condição monárquica, né? Então, ela exerce ali um reinado. Então, a Candace, essa rainha dos etíopes, é aparentemente aí uma pessoa importante, portanto, ela representa aqui, gente, uma pessoa que está no topo do seu contexto, né? O oficial,
por estar ligado a ela, ele está no topo do seu contexto, é uma pessoa extremamente importante. Só que o que chama a atenção do texto é o que vem na sequência, porque vai dizer assim que esse homem, ainda no verso 27, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E essa informação que o texto nos dá sobre esse homem vindo para Jerusalém para adorar a Deus, essa é uma informação extremamente importante. Por quê? Se a gente sabe que esse homem veio de um outro lugar, completamente diferente do contexto da região ali de Israel, da Palestina, né, do que hoje é a Palestina, se esse homem, ele veio ali para aquela região, ele é de um lugar totalmente diferente, significa que ele tem uma ligação especial. Significa que ele é um adorador de Deus no seguinte sentido: esse homem, por alguma razão que nós não sabemos, ele conheceu a Bíblia, ele conheceu o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, ele conheceu as promessas que há no Antigo Testamento, as promessas de Deus para o seu povo, ele passou a conhecer como que Deus lidou com Israel, e ele passou a entender que esse Deus é um Deus único. E essa informação ela é relevante porque em Atos vocês vão encontrar outras pessoas nessa condição. Quer ver um exemplo? Cornélio. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, ele é uma dessas pessoas. Aparentemente, Cornélio ele era uma pessoa, um simpatizante do judaísmo, uma pessoa que ele não era judeu exatamente, mas ele tinha uma relação muito próxima, era uma pessoa que a gente chama de temente a Deus, né? É uma expressão que é muito comum dessa época. A expressão temente a Deus, ela vai designar uma pessoa que não é judia, né? Não é um judeu, exatamente, ele não necessariamente fez a circuncisão, ou pode até ter feito, mas ele não é de família judaica, e ele está ali numa situação de entender, ele está buscando a Deus, ele está realmente se afastando do contexto pagão de sua época, do contexto pagão de sua cultura. A gente sabe, o mundo nesse período, o mundo romano, né, um mundo extremamente pagão, vê vários deuses ali no contexto dos romanos e tudo mais. Bem, mas o fato é que esse homem, então, ele era um homem temente a Deus, e aí de volta para casa, ou seja, ele tinha ido a Jerusalém, e agora ele estava voltando para sua terra. Ele estava lendo ali, então, o profeta Isaías. E aí o Espírito vai dizer a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Olha só que coisa, né? Do verso 26 ao verso 29, a gente vê que no 26, o anjo diz a Filipe para ele ir para essa estrada, e já no verso 29, a gente vê a figura do Espírito Santo presente no texto, mostrando que essa história que nós estamos lendo é uma história de um homem chamado Filipe, que está sendo conduzido em sua vida do início ao fim, na sua missão, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que está diante de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, e ele está atento ao que o Espírito Santo quer lhe dizer. Veja que o Espírito vai dizer para Filipe, no verso 29, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Olha que coisa. Filipe, eu fico imaginando essa cena. Filipe deve estar andando na estrada e aí, de repente, ele avista um homem numa carruagem. E ele percebe, pelas palavras que estão sendo lidas ali, que aquele texto é o texto do profeta Isaías. E mais importante, a gente já vai ver que esse texto do profeta Isaías é um texto muito interessante, mas mais importante que isso, é um texto que anuncia Jesus, né? E Filipe, ele é uma pessoa que nesse momento, é isso que precisa ficar muito claro para a gente. Filipe está atento à sua volta. Ele está atento ao que está diante dos olhos dele. Filipe está atento ao que o Espírito Santo está lhe dizendo. Filipe está atento, principalmente, à necessidade desse homem etíope. Agora vamos avançar para o versículo 30. No versículo 30,
olha que coisa. O texto vai dizer assim: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Veja que coisa, né? Filipe, ele se aproxima desse etíope e ele de cara confia no Espírito Santo. Confia que o Espírito Santo está dirigindo esse momento e ele identifica, ele procura, né? Mas ele procura e identifica a necessidade do etíope. E aí, na sequência de identificar essa necessidade, ele se apresenta, se colocando à disposição para explicar o texto, né? Convidou o Filipe para subir na carruagem, sentar-se ao seu lado. A gente vê que, pela situação, existe uma disposição muito bonita da parte do Filipe, de alguém que encontrou uma pessoa completamente diferente, de um contexto todo diferente, uma pessoa que não tem nada a ver com ele, de outro lugar do mundo, e ele simplesmente fala: eu estou aqui à disposição para a gente vamos conversar. Você está entendendo o que você está lendo? Né? E olha só, essa atitude de Filipe, ela nos ensina muito, principalmente porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente percebe um individualismo absurdo, né? O individualismo que a gente vê hoje em dia, ele chegou num nível em que as pessoas, elas acreditam que elas são suficientes em si mesmas. As pessoas são autossuficientes. A cultura do mundo em que nós vivemos hoje, a cultura moderna, é uma cultura que ela quer colocar na nossa mente, quer colocar na nossa mentalidade que nós somos autossuficientes, nós não precisamos de ninguém, e nós, por que a gente vai se envolver com as outras pessoas? Veja que o contexto, né, de redes sociais, o contexto de até financeiro que a gente tem hoje, né? Eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter o meu carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e os outros que se esforçam para conseguir, eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa não conseguiu, o problema é dela, não é? Quantas vezes a gente não vê pessoas na rua e até por causa desse individualismo, a gente sente pouca pena dessas pessoas, pessoas que às vezes estão precisando de uma ajuda, né? E principalmente pessoas que estão à nossa volta, pessoas talvez da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, enfim, alguma pessoa que você conhece da sua vizinhança, não importa. E a gente às vezes fala assim: não quero me envolver, porque a pessoa tem que cuidar da vida dela, a pessoa tem que ser autossuficiente, né? E a gente esquece de olhar e se atentar para a necessidade. Aqui eu não estou falando da gente se intrometer na vida dos outros, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos nos atentar para a necessidade das pessoas, como fez Filipe. Filipe, ele podia ter simplesmente ficado com o evangelho para ele mesmo. Ele podia ter ficado com a mensagem de Cristo para ele mesmo. Afinal, ele já está salvo. O que ele quer fazer com essa salvação? Eu não quero fazer nada, já estou salvo mesmo, não preciso de mais nada. Entendeu? Agora é só ficar aqui na minha igrejinha, tá tudo certo, a gente conversa, a gente bate papo, vamos conversar aqui sobre os profetas, tá gostoso, né, Paulo? E aí, Pedro, como é que tá? Tá, tudo bem. Então, assim, a gente percebe que a mentalidade de Filipe não é essa, não é uma mentalidade de ficar em si mesmado, não é uma mentalidade de ficar voltado para si, mas uma mentalidade de ir atrás, de buscar o outro, de entender a necessidade do outro. E aqui nesse caso nós estamos falando de uma necessidade que às vezes a gente nem acha que é uma necessidade, mas é uma necessidade teológica. Veja que, como eu falei, né, a cultura que a gente tem hoje aqui, na cultura ocidental, ela está mudando no sentido de falar uma mentira para a gente, que nós somos autossuficientes. Aí o sujeito, ele quer encontrar felicidade
dentro dele mesmo. Já ouviu aquela história de eu vou ser feliz comigo mesmo, né? Aquela história de eu me basto, eu sou mais eu. Então, essa mentalidade, ela não é a mentalidade de Cristo, não é a mentalidade do Evangelho. O Evangelho, ele nos ensina a fazer o mesmo movimento que Deus fez em nosso favor. Veja que a ideia toda do Evangelho é uma ideia de um Deus que, na sua eternidade, viu a necessidade humana, viu que o ser humano tem uma inclinação para o mal, uma inclinação para o pecado, uma inclinação para a morte. E Deus, na sua eternidade, na sua glória, na sua vida eterna que ele tem em si mesmo, ele não precisava olhar para nós, mas ele nos amou. E ele nos amou não assim no sentido de como a gente às vezes as pessoas às vezes têm essa ideia, né, de amar, eu amo, e não sei o que e tal, um amor extremamente idealizado, algo que está somente na mente da pessoa, algo que está no coração. Não é esse amor que Deus tem por nós, gente. O amor que Deus tem por nós é um amor sacrificial, é um amor que ele sai das ideias. Deus não tem só uma ideia de amor, ele tem uma atitude de amor. E aí ele vem e ele se encarna. É o que está escrito em João capítulo 1. No João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez como um de nós. Ele não precisava, mas ele se fez como um de nós. O texto de João capítulo 4, eu sempre gosto de lembrar, Jesus cansado da viagem, ele se cansou, ele sentiu a morte na pele, porque ele quis, porque ele escolheu. Eu gosto sempre de lembrar isso. Jesus não morreu porque mataram ele. O pessoal acha que mataram. Ninguém matou Jesus, ninguém tem o poder de matar Jesus. Jesus fala, a vida, eu tenho a vida eterna, e eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ele fala isso em João capítulo 10. Quer dizer, Jesus não podia ser morto. Ninguém podia matar Jesus. Jesus entregou a sua vida e é por isso que ele morreu. E Jesus morreu por você. Ele morreu para que você tivesse acesso à vida eterna. Ele passou pelo sofrimento que você mereceria por causa do seu pecado. Ele passou por esse sofrimento para te dar a vida eterna, para que você não tivesse que sofrer a eternidade. E o sacrifício de Cristo foi perfeito. E é disso que nós estamos falando. A missão que Deus nos chama em Atos não é uma missão da gente ficar conversando, da gente ficar de papo e de teologias e nada disso. É uma conversa de se relacionar com o próximo, de identificar a necessidade das pessoas, de olhar no olho, de abraçar, de falar, oi, o que você está precisando? De explicar a razão da sua fé. Veja que Filipe, ele, agora a gente vai ler na sequência, Filipe ele vai explicar a razão da fé dele. Quer dizer, nós somos chamados a testemunhar. Lembra-se da palavra que Jesus utiliza em Atos capítulo 1. Somos chamados a testemunhar. Esse não é um chamado para a igreja do primeiro século. Esse é um chamado para a igreja, ponto. E a igreja de todos os séculos até o dia que Jesus voltar. Veja que a mensagem do Evangelho, a missão que Deus nos deu, é uma missão de sairmos de dentro e irmos para fora. É uma missão de nós sairmos de nós mesmos, que é a mentira que o mundo conta. E você tem que ficar fechadinho em você. Vai assistir o seu Netflix, vai fazer as coisas que você gosta, vai comprar as coisas que você gosta, vai gastar a sua vida com você, porque você é o que mais importa. Né? Tinha até aquele programa de televisão famoso, né? Mais Você. A gente vê que a cultura ela se molda nessa realidade, da gente fica em si mesmado, mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é da gente sair de nós mesmos e irmos para fora, e irmos levar essa mensagem da mesma maneira que Deus, que estava na sua glória, ele não precisava ter vindo,
Ele se encarnou, ele fez o sacrifício último e definitivo no universo. Nenhum outro sacrifício tem a proporção do sacrifício de Jesus, porque é um Deus que se encarnou e morreu no lugar de nós pecadores. Bom, então, a gente precisa reparar uma outra coisa também que Felipe vai ensinar para a gente nessa atitude dele de chegar perto do etíope, uma frase que eu gosto, né? Você viu a necessidade, então você viu uma oportunidade. Se uma pessoa tem uma necessidade, e aqui nós podemos falar de qualquer necessidade financeira? Não, não é financeira. A pessoa tem uma necessidade, sei lá, de um apoio emocional. Isso é uma necessidade. A pessoa tem uma necessidade, no meu caso, né? Sou advogado, então ela tem uma necessidade jurídica. Vamos lá, vamos lá. Isso pode ser uma oportunidade de eu falar de Jesus para essa pessoa. Eu não preciso, talvez, nem mencionar o nome de Jesus, mas o fato de eu crer, de eu ter essa intenção de fazer as coisas da mesma maneira que Cristo fez por mim, sem esperar nada em troca, isso já nos coloca nessa posição, já nos coloca nessa missão de abençoar as pessoas e pregar o evangelho. Nós estaremos pregando. Eu vou contar uma história para vocês. Lá na minha igreja, a gente faz um evento todo mês, um evento de jogos de tabuleiro. Os jovens se reúnem para jogar jogos de tabuleiro do tipo, o pessoal conhece aí War, Banco Imobiliário, esses jogos o pessoal não está mais jogando, mas esse tipo de jogo, né? E aí, xadrez tem também. E aí o pessoal vai lá para jogar, e a ideia do evento é ser um evento que a gente possa atingir pessoas que gostam desse tipo de coisa. Então a gente tenta criar relacionamento com essas pessoas. A gente chama isso de um evento ponte, um evento que faz uma ponte, ou seja, se existir um abismo entre mim e aquela pessoa que gosta daquela mesma coisa que eu gosto, a gente faz um evento para a gente se unir naquele lugar, conversar, criar relacionamento e, quem sabe, anunciar o evangelho. E uma certa ocasião, uma pessoa veio conversar comigo, uma pessoa que não era de contexto de igreja, não, provavelmente uma pessoa que realmente nunca teve em uma igreja, e aí essa pessoa decidiu conversar comigo e me perguntar o que a igreja pensava sobre determinados assuntos. E aí eu comecei a responder, né? E eu respondi de uma maneira que essa pessoa olhou para mim e falou assim: poxa vida, eu nunca tinha conhecido uma igreja que pensa desse jeito. Vocês são uma igreja muito diferente. Vocês são o quê? Aí eu falei: não, a gente é a igreja batista e tudo mais, né? Aí eu fiquei impressionado como um evento desse tipo, um evento que a gente chama, né, de evento ponte, um evento que não tem, a gente não chega lá no começo do evento, por exemplo, fazer uma oração, nada disso. A gente simplesmente se reúne para jogar e é isso. É um jogo de amigos. E é ali que a coisa vai acontecendo. A gente vê a necessidade, a gente atende a necessidade. Então, a proposta do evangelho é essa. A proposta do evangelho é a gente se colocar em situações em que a gente possa se apresentar muitas vezes como uma solução. Quem sou eu, né? Eu nem sei jogar jogo de tabuleiro, gente. Eu tô ali porque realmente eu amo aquelas pessoas. Mas eu não sei jogar todos aqueles jogos. Eu estou ali porque eu sei que eu tenho que estar ali. É ali que muitas vezes Deus vai usar a minha vida como um instrumento. E eu digo isso aqui como um testemunho pessoal para até, quem sabe, aí fortalecer a fé dos irmãos, né? E na sequência, em Atos 8, verso 32, a gente vai ver o texto caminhando no seguinte sentido. Veja que o eunuco, verso 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca.
Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Veja que o texto que o etíope estava lendo, gente, olha que coisa, né? Parece até uma coincidência, mas não é. É o que eu chamaria de providência mesmo. O texto bíblico que esse homem estava lendo é um texto extremamente propício para anunciar a mensagem do Evangelho. É um texto que fala de sofrimento, humilhação e morte injusta. Quem é que não se depara com um texto desse e fica com várias interrogações na cabeça? Quem é que não fica indignado? Por que essa pessoa está nessa situação? O que está acontecendo? Mas é o profeta? É outra pessoa? Quem que é? E aí, Felipe aproveita essa oportunidade, veja como a necessidade é a oportunidade, ele aproveita essa oportunidade para mostrar quem é esse Deus encarnado que trouxe salvação, esse Deus que sofreu a injustiça que eu e você, perdão, Deus sofreu pelo pecado de uma forma injusta, pelo pecado que eu e você praticamos. Ou seja, ele nos resgatou ele nos resgatou dessa condição que nós estamos submetidos, a condição do pecado. E o interessante é que Filipe, ele está extremamente preparado para fazer isso. Veja que Filipe, ele está diante de um texto que fala do seu Salvador. Então, Filipe, ele vai pregar em cima de um texto que fala de uma pessoa com quem ele tem um relacionamento. Ele se relaciona com Jesus. Filipe é um homem que encontrou a Cristo e por isso tem um relacionamento com ele. E dessa maneira, Filipe, sendo ele um judeu grego, eu não sei se vocês sabiam disso, mas Filipe era um judeu de fala grega, ele não era um judeu de Jerusalém, era um judeu da dispersão. Então, ele era uma pessoa que sabia conversar com esse etíope. Aí, o Filipe, ele está habituado com esse texto, ele chega para o etíope e fala assim, não, esse sujeito aí eu conheço, é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu o conheço, ele fez isso por mim, ele fez isso por você, e deve ter explicado todo a situação, né? O que Jesus fez por esse etíope, e mostrando aí agora que conhecer o Evangelho, conhecer a verdade é, ao mesmo tempo, gravem isso, um privilégio, porque nós conhecemos a Jesus, e é uma responsabilidade. Uma responsabilidade por quê? Porque a Bíblia, ela nos manda sermos fiéis à verdade. A Bíblia nos manda sermos fiéis porque a palavra vã, ela será devidamente examinada quando Cristo voltar. Então, ao mesmo tempo que nós temos o conhecimento da verdade como um privilégio, esse conhecimento da verdade também é uma responsabilidade. Nós não podemos falar bobagem. Nós precisamos entender o que o texto bíblico está nos dizendo. Veja que aqui o texto, Lucas, ele que escreveu esse texto, como eu disse lá no começo, Lucas ele escreve numa estrutura quiástica. Essa estrutura quiástica, ela já nos diz muito sobre o propósito de Lucas. O propósito de Lucas é fazer um movimento de fora para dentro e de dentro para fora. Sair dos limites de Jerusalém, sair da Judéia, ir até Samaria, sair dessa terra de Israel e alcançar os confins da terra. Por isso que Atos vai terminar no capítulo 28. Onde termina o livro de Atos, no capítulo 28? Termina em Roma. O que é Roma na época de Lucas? Roma é o topo do mundo, é o lugar mais importante do mundo. O evangelho chegou até Roma. É isso que Lucas está nos dizendo. Lucas ele passa toda a sua narrativa para mostrar
que o Império Romano não consegue conter o avanço do Evangelho, porque o avanço do Evangelho não é pela força do ser humano, e sim pela capacitação do Espírito Santo. Nós vimos isso no começo do texto. O Espírito Santo capacitou Filipe, capacitou desde o início, e vocês vão ver agora o que vai acontecer. Porque na sequência, o texto ele vai dizer assim no verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Olha aí o Espírito Santo no final da história. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha que coisa, gente. O texto ele está nos dizendo que, do início ao fim, o Espírito Santo esteve presente. Porque, lembram-se que Filipe, ele recebeu uma ordem do anjo para ir na estrada que desce de Jerusalém até Gaza. E quando ele estava nessa estrada, ele encontra esse etíope. E aí o Espírito Santo fala para ele assim, olha, vai lá, se aproxima dele. E durante todo esse diálogo, que nós não sabemos quanto tempo levou, mas durante todo esse diálogo foi o tempo certinho para chegar onde? Para chegar no lugar que tem água. Tem alguns que dizem que essa água provavelmente é o mar, tá? Existe uma interpretação de que é possível que seja o mar. Se vocês olharem no mapa, o mapa dessa estrada, num determinado momento ele chega no mar Mediterrâneo. Então é muito possível que eles tenham chegado ali durante essa conversa, tá? E aí é curioso porque o eunuco ele olha para a água e ele vê na água, ele vê até onde eles chegaram. E aí ele fala, ele diz assim, olha só, tem água, o que me impede de ser batizado no 36? Né? E aí Filipe fala, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que resposta maravilhosa. O eunuco, ele de fato crê no Cristo. E aí, lá no verso 39, se vocês analisarem bem, o texto vai dizer que o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Quer dizer, o eunuco, ele foi cheio de plenitude. Aquilo que faltava no seu coração, aquilo que faltava na sua vida, o propósito que lhe faltava, ele encontrou em Cristo. E é disso que eu estou falando, porque se a cultura moderna ela está nos dizendo que nós podemos encontrar satisfação em nós mesmos, aí tem um problema, porque a satisfação em si mesmo, ela vai até um certo ponto, até o momento que você erra. Quando você comete o primeiro erro, a satisfação em si mesmo, ela vai ruir. Então o sujeito fala assim, eu confio em mim, eu confio no meu potencial, a minha capacidade, porque tal, porque eu posso, porque eu consigo, não sei o que. No momento que o cara não consegue, quando ele falha, quando ele pisa na bola, quando ele falha consigo mesmo, aí o propósito dele se perde. Porque aquilo onde ele se segurava para obter confiança é inseguro, é diferente de Cristo. Cristo já morreu o sacrifício último e definitivo. Cristo já fez tudo aquilo que precisava ser feito, então se eu falho, ele me cobre. O texto de 1 João vai dizer de forma tão aconchegante ao nosso coração, né? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda iniquidade. Então, por que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nós confessarmos? Eu acho muito interessante isso, né? Porque já morreu pelos pecados.
Se Cristo já morreu pelos pecados e eu creio nisso, quando eu peço perdão para Cristo, quando eu confesso o meu pecado para Cristo, ele me perdoa porque o pecado já foi pago. Se ele não me perdoasse, Deus estaria cobrando pelo pecado 2 vezes, em Cristo e em mim. Mas não, ele é fiel e justo. Ele é fiel ao sacrifício de Cristo e justo porque Cristo já morreu pelo seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda iniquidade. Então, vejam que o eunuco, ele está cheio de alegria, ele tem plenitude em Cristo, ele encontrou o propósito da vida dele. Por isso que o título da minha mensagem é Quando alguém encontra a salvação, é atingida a finalidade da missão. A missão que Cristo nos deu de pregar às pessoas, de sair de dentro para fora, essa missão, ela tem uma finalidade. Finalidade é quando as pessoas, quando alguém, uma pessoa que seja, encontra a salvação por causa dessa mensagem. É isso que o evangelho verdadeiro nos diz. O evangelho verdadeiro é um evangelho que nos incomoda a sairmos de nós mesmos e levarmos essa mensagem. É como um mendigo que estava faminto e encontrou um pedaço de pão. Ele então chama os seus amigos para compartilhar esse pão. Esses somos nós, os mendigos, os pecadores. Encontramos o pão da vida e agora nós queremos compartilhar esse pão da vida com todas as pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Então, o Espírito Santo, a gente percebe, né, essa questão da providência, já caminhando aqui para o encerramento, o Espírito Santo ele conduz a situação do início ao fim. Filipe ele é um judeu de fala grega, o etíope estava lendo Isaías 53, Filipe estava preparado para entregar a mensagem e a água para o batismo estava ali logo no final da jornada. Quer dizer, uma série de coisas que estão ali que nos mostram a providência. Portanto, como nós podemos confiar no Espírito Santo. E aqui é importante a gente lembrar, né, que Filipe estava preparado. Quer dizer, ele conhecia a mensagem do Evangelho. Ele havia estudado o que o profeta Isaías tinha escrito. Ele sabia qual era a mensagem. E Filipe, ele pega todo esse conhecimento que ele tem e ele aplica nesse momento. Então, fica aqui também o meu convite para que você estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, aprenda o que o texto bíblico está querendo dizer, aprenda qual é o propósito do texto, para que você possa explicá-lo para as pessoas que estão à sua volta, para que você possa demonstrar para as pessoas a razão da sua fé. Então, a gente termina essa mensagem, pessoal, lembrando de algumas questões importantes. A primeira é que desde o início o Espírito Santo está presente. Então, o Espírito Santo incomoda Filipe, sai de onde você está, parece Abraão, né? Sai da terra dos seus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele encontra o etíope e do início ao fim o Espírito Santo conduzindo, quer dizer, a missão que nós temos é uma missão que depende de Deus. Não somos nós que somos fortes o suficiente para executá-la. É Deus que é misericordioso o suficiente para usar vasos como nós, que são tão defeituosos, que têm tantas dificuldades, que encontram tantos obstáculos. É Deus que tem misericórdia e a missão depende de Deus. Além disso, é essencial que a gente esteja preparado na palavra, entendendo o que a palavra tem a nos dizer, entendendo o significado, o sentido que a palavra tem para nos dizer, para que a gente possa se preparar e agir com prestatividade. Quer dizer, oferecendo as respostas que as pessoas no mundo estão precisando. Oferecendo respostas amorosas de como Deus pode trazer plenitude para a vida delas. Portanto, nós devemos estar atentos
e olhar a necessidade do outro. E assim, nós podemos ser instrumentos para atingir a finalidade da missão, que é quando alguém encontra a salvação. Coisa mais linda que tem é você conversar com uma pessoa que encontrou Jesus. Uma pessoa que fala assim: olha, eu não tinha propósito, mas agora eu encontrei propósito para minha vida e o propósito é Jesus Cristo. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Não há nada mais lindo do que você olhar para uma pessoa e encontrar esse semblante. Então esse é o meu convite aqui para vocês hoje, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui nessa igreja.